Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em teu nome, Espírito vem nos encontrar, nos tocar, Espírito vem nos curar, Espírito vem libertar, Espírito vem nos transformar. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Te exaltamos, Espírito vem, te adoramos, Espírito vem, glorificamos, Espírito vem, o Pai revelar. Deus Criador, Espírito vem, Jesus Salvador, Espírito vem, o Consolador, Espírito vem, Santo Espírito vem. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Aleluia, glória ao Rei, glória e honra ao Trino Deus. Aleluia, glória ao Rei, glória e honra ao Trino Deus. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor, Ao único que faz grandes maravilhas. pra sempre é o seu amor, Que com habilidade fez o céu. pra sempre é o seu amor, Que estendeu a terra sobre as águas. pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, o
Deus dos deuses. Para sempre é o seu amor. Com sua forte mão libertou seu povo. Para sempre é o seu amor. O mar ele abriu e o povo conduziu. Para sempre é o seu amor. O Deus que não se esquece do seu povo. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as Escrituras. Para sempre é o seu amor. Que veio por amor para salvar seu povo. Para sempre é o seu amor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. Para sempre é o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Eu quero ler para você um texto da Palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e que é extremamente importante para esse tempo que a gente está vivendo. Vamos ler primeiro e depois a gente comenta. Em Atos capítulo 1, verso 7 diz assim: Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esse texto, ele mostra o seguinte: em primeiro lugar, os discípulos estavam perguntando para Jesus, Jesus ressurreto, Jesus já subiu ao céu aqui, no verso de número 9, estavam perguntando para Jesus o seguinte: Senhor, o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Por isso que o verso 7 começa assim: não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e assim por diante.
Então a grande questão aqui é a seguinte: Jesus subiu ao céu logo depois dessas palavras e os anjos disseram, ele vai voltar. Então ele subiu ao céu e vai voltar. Nós vivemos exatamente nesse gap, nesse interregno, nós vivemos nesse período, né? Estamos vivendo nesse período. Então a grande pergunta que a gente deve fazer é o que a gente faz enquanto a gente aguarda a volta de Jesus. E a volta de Jesus tem sido profetizada e muitos sinais estão acontecendo, e estão acontecendo já, estão acontecendo agora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe quando o Senhor Jesus vai voltar. Mas uma coisa a gente sabe, está escrito nas Escrituras que ele vai voltar. E se ele vai voltar, nós não sabemos quando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar preparado e fazer aquilo que é necessário fazer enquanto estamos aqui. Então, quando os discípulos perguntaram, Senhor, nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, Jesus diz, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, tempos e épocas estão debaixo da autoridade divina. Ninguém deve saber e ninguém vai saber. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos aqui uma ordem de Jesus, que enquanto a gente aguarda a volta dele, nós não temos que ficar parados olhando para o céu. Foi o que os anjos disseram. Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu vai descer. Ele vai voltar, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Então, como Jesus vai voltar, e nós não sabemos quando, mas nós sabemos que há muitos sinais acontecendo agora, a pergunta é, o que a gente faz? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é o seguinte, nós temos que enfrentar uma decepção espiritual reinante. Existe uma decepção na terra, espiritual, não é? As pessoas estão decepcionadas, as pessoas estão cansadas. Veja em Mateus capítulo 24, versos 3 a 8. Eu vou ler para você, acompanhe comigo. Lembra que essa ministração é para a gente ler a palavra. Não é uma palavrinha que você vê aí no YouTube, uma palavrinha legal, rapidinho e tal, e você sai correndo. Vamos estudar. Pare. Convide seus amigos. Pare. Vamos estudar as Escrituras. Mateus 24 diz assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Primeira coisa, cuidado com o engano. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Nós estamos vivendo um mundo em rápida transformação. E eu não estou falando em transformação tecnológica, também, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em grandes transformações éticas, né? A ética cristã está sendo abandonada. A moral, a vida moral está sendo abandonada. O respeito pelas pessoas está sendo abandonado. As pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras e muito mais enganadas. E é interessante isso. Veja só, a Europa, por um bom tempo da sua história, tem um histórico de rejeição ao Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Vários países da Europa. E aí o que aconteceu? Eles foram rejeitando, alguns países foram ficando cada vez mais ateus, né? E eu não estou falando do governo, tá certo? Estou falando das pessoas. E o que hoje predomina muitas vezes nesses países, em alguns desses países na Europa? Bruxaria, nova era, tá certo?
essas práticas pagãs que são práticas absolutamente lógicas. Né? O cara senta embaixo de uma pirâmide e fica ali, o outro põe uma pedra na cabeça para ver se melhora. Quer dizer, um monte de loucura. Essas transformações estão ocorrendo. Mas não só isso, mudanças comportamentais estão ocorrendo. Por exemplo, o conceito de família, né? Está sendo o tempo todo chacoteado, né? A família, pai, mãe, filhos, está sendo o tempo todo aí recebendo críticas. Não é? Recentemente, nós estamos aqui no começo de 2021, mas agora em dezembro de 2020, algumas entidades trabalharam em função de permitir, de liberar visitas íntimas para meninas adolescentes. Né? Isso daí é um direito pela lei, não sei o quê. Então você imagina, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que um adolescente é de 12 a 18 anos. Então de 12 a 18 anos, se comete um crime, vai para uma casa de ressocialização, não vai para a prisão, certo? Aos 18 anos é que vai para a prisão. Muito bem, então esse adolescente de 12 a 18 anos existe agora, isso é dezembro de 2020, né, autorizando visitas íntimas para as meninas. Visita íntima para meninas de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos. O que o mundo está falando? Não, mas isso daí existe uma lei, é um direito, não importa isso, não importa aquilo. Eu tenho inclusive aqui, eu posso ler para você o que diz aqui essa deliberação. É o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o chamado CONANDA. Ele diz o seguinte: deverá ser garantido o direito à visita íntima para os adolescentes, independentemente de sua orientação ou identidade e expressão de gênero, nos termos do artigo 68 da Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Então, essas organizações que fazem parte do CONANDA, né, inclusive a própria CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, autorizou isso daí, e está uma luta, uma briga, e alguns entendem de um jeito, outros entendem de outro, e eu estava lendo aqui toda uma série de discussões sobre isso, e a grande discussão era o que significa essa visita íntima para esses adolescentes. Né? Seriam adolescentes casados, não casados, solteiros? Bom, é uma luta. Eu não quero entrar nesse mérito, porque não sou jurista e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é dizer para você que nós estamos vivendo um mundo em grande transformação e decepção espiritual. As pessoas não temem a Deus. Ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de princípios espirituais, ninguém quer saber da Bíblia. Né? As pessoas fazem chacota com a Bíblia, as pessoas fazem chacota com a religião, com a fé, com o cristianismo. Né? O próprio presidente do Brasil chegou na ONU e disse: gente, vamos parar com essa cristofobia. Ele foi criticadíssimo por causa disso, mas ele está certo, porque ninguém persegue uma pessoa que diz que crê em Deus, ninguém persegue uma pessoa que sei lá, é da política XYZ, mas persegue cristãos no mundo inteiro. Cristãos são mortos, presos no mundo inteiro. Isso é história, nós não estamos inventando, ninguém está inventando isso. Né? Mas está aí, esse é um mundo em transformação, esse tipo de transformação que eu estou falando. E o que isso acaba acontecendo? Acaba gerando a possibilidade de novos messias aparecerem, até que venha o grande que vai dizer que mas que ele é chamado na Bíblia de anticristo. Né? O anticristo nada mais vai ser do que a proclamação de um grande messias, alguém que vem para resolver o problema da humanidade. E o mundo está se preparando para isso. Então, em Mateus 24:5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Outro dia eu estava fazendo uma lista de pessoas que dizem que são Jesus encarnado, né? O rei encarnado. É uma loucura a quantidade de pessoas que tem no mundo, na Rússia, no Brasil, em todo canto do mundo, alguém dizendo eu sou o Cristo. Né? Você pode achar que não, mas é tudo besteira, mas tem gente que acredita e tem gente que segue. Outra coisa são as guerras. Esse mundo de transformação, ele está trazendo guerras o tempo todo. Né? O próprio exército americano, na década de 1980,
desenvolveu um acrônimo, né, chamado VUCA, VUCA, né, o mundo VUCA, que é um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. Ou seja, o próprio exército americano já estava na década de 1980 dizendo: esse mundo não é como era antigamente, a guerra mudou, a maneira como as pessoas estão umas atacando as outras mudou, não é? O terrorismo mudou e assim por diante. E a Bíblia fala em Mateus 24, 6 e 7, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Levantará nação contra nação, reino contra reino. Então essas guerras. Outra coisa, as pestes, né? A Bíblia fala sobre isso, sobre fome e sobre pestes. Nós estamos agora mesmo no meio de uma grande peste, né? Quando a gente fala da pandemia do Covid-19, na verdade não existe só esse Covid-19 que como ameaça, existem muitos outros vírus acontecendo anualmente, são ameaças. Mas não só isso, algumas doenças ou algumas infecções que acreditávamos que havíamos controlado voltaram. E estão aí firmes e ativas na humanidade, né? Fome, haverá fome, terremotos em vários lugares. Quer dizer, o nosso mundo está em transformação o tempo todo. Em Lucas 21:11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. É interessante que tem muita gente falando sobre isso, muita gente filmando coisas que têm acontecido no céu, sinais estranhos, sinais da própria natureza, mas são grandes sinais no céu que têm acontecido, e outros inexplicáveis. O que eu estou falando é que esse tempo é um tempo de grandes transformações e é um tempo que a gente tem que levar muito em consideração. Outra questão que tem acontecido são as falsas doutrinas. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Como é que a gente vê essas falsas doutrinas ocorrerem? É você ver, por exemplo, religiosos opinando em questões imorais e aceitando questões imorais. Outras, igrejas chamadas inclusivas, né? Que diz, não, você pode vir como você está. Essa é uma mensagem bíblica, tá? A mensagem de Jesus, venha como você está. Mas as igrejas dizem, fique como você está. São mensagens inclusivas, quer dizer, vão mexendo na doutrina, né? Outros têm falado são interpretações erradas da Bíblia, usando a Bíblia como uma muleta, usando a Bíblia como se fosse uma magia ou coisa parecida, uma leitura distorcida da realidade, não é? Tantas questões que têm ocorrido, não só questões como o aborto e a luta, né, pelo aborto ou coisas parecidas, que são distorções da verdade de Deus, mas outras questões práticas, do ponto de vista até da fé cristã e da religião. Por exemplo, as empresas da fé, chamadas empresas da fé. A igreja não é para ser uma empresa da fé, não é para utilizar a Bíblia como uma muleta para poder ganhar dinheiro, né? Discursos apelativos, enriquecimento da liderança, essas coisas todas que estão acontecendo nesse tempo, né? Entre o primeiro século e a volta de Jesus. E como é que as coisas estão acontecendo agora? O nosso mundo está piorando cada vez mais. O que a gente faz? Como viver nesse tempo? A primeira questão é que a gente precisa pensar nas coisas de Deus. Eu não vou ler, mas a gente precisa citar o texto. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4. Eu vou ler apenas um texto. Diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu tenho que buscar as coisas do alto, porque as coisas da terra estão destruídas. As coisas da terra estão destruídas. Então a primeira pergunta, quando ele diz, olha, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, então a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: você já entregou sua vida a Cristo?
Porque se você não entregou sua vida a Cristo, tudo que eu estou falando, primeiro, não significa nada para você. E segundo, que a sua vida está em jogo e você não sabe. Porque as coisas vão piorando, e como a Bíblia diz, o anticristo vai aparecer, etc. Né? E quando Jesus voltar, o que vai acontecer com a sua vida? Você já entregou sua vida a Cristo? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão, ele fala naquele texto de Colossenses, ele diz, buscai as coisas que são do alto. Sabe, gente, a gente precisa ter um coração buscador, um coração que chega na presença de Deus, que quer saber mais, que quer conhecer as Escrituras, que quer levar Deus a sério, que quer conhecer o que a Bíblia está dizendo a respeito desse nosso tempo. Por exemplo, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência haveria de se multiplicar. Nós nunca tivemos tanta ciência multiplicada em tão pouco tempo. Antigamente, para você ter uma grande transformação tecnológica, demorava 100 anos, 200 anos, depois 50, depois 30, depois 20. Agora, em meses, em algumas semanas, você vê alterações incríveis que estão acontecendo. Essa multiplicação da ciência é um dos sinais da volta de Cristo. Você está preparado para a volta de Jesus? Estamos começando 2021. Você está preparado para a volta de Jesus? Eu não sei quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. A Bíblia também fala que nós morremos para o pecado e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ou seja, eu morri para o erro, eu morri para o pecado, eu morro para essa vida do ponto de vista dos meus interesses. Não é morrer fisicamente, mas eu morro do ponto de vista dos meus interesses e desejos. Eu quero o que Deus quer. Eu quero seguir a vontade de Deus, eu não quero seguir a minha vontade. Agora, lembrando do texto lá de Atos 1:8, o apóstolo Jesus, o Senhor Jesus disse, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então, o poder do Espírito Santo ligado a ser testemunha, a ação missionária da igreja. A igreja tem, por definição, uma história missionária dentro dela. Deus enviou Jesus, isso é missão. Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus enviou seus discípulos ao mundo. A igreja é formada pelos discípulos de Jesus, que vão ao mundo pregando o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho é algo que absolutamente não pode deixar de acontecer nesse tempo de aguardar a volta de Cristo. Tá? Lembrando ainda, olhando de novo em Mateus 24, verso 9, diz assim, presta atenção nisso. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a transgressão, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Está escrito aqui, só não percebe quem não quer levar Deus a sério. Então a grande questão é, prepare-se. Estude mais a palavra de Deus, busque a Jesus, peça para o Senhor encher você com o Espírito Santo, para você ser uma pessoa que ame o Senhor, que tenha fome de Deus, que fome da palavra de Deus. Faça discípulos. Fazer discípulos não é fazer pessoas iguais a mim. Fazer discípulos é anunciar o Evangelho de Cristo e ajudar essas pessoas a crescerem na fé. Ame. Por quê? Porque a Bíblia diz que por causa do pecado o amor vai se esfriar. Gente, o amor já está se esfriando. Nós já estamos vivendo tudo isso que a gente acabou de ler. E tudo isso que nós acabamos de ler são princípios das dores. Ou seja, é aquilo que antecede a volta de Jesus. E nós estamos vivendo tudo isso. Quando os discípulos perguntaram para o Senhor, Senhor, qual que é o maior mandamento na lei? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Amor é o coração. Então o que eu faço enquanto Jesus não volta? Eu amo.
Eu amo as pessoas, eu devo amar as pessoas, amar a Deus e amar as pessoas. Outra coisa que eu preciso fazer é perseverar. Em Romanos capítulo 5 diz assim: e não somente isto, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O sofrimento produz perseverança. A gente persevera quanto mais a gente sofre. Sofrimento é uma linguagem da vida cristã. Não queira não sofrer. Não sofrer é impossível. Nós vivemos uma sociedade de analgésicos, né? Ninguém sofre, ninguém quer sofrer. A pessoa está com algum problema, ela toma um remédio, ela toma outro remédio, ela toma outro remédio. Ela não quer sofrer. Eu preciso dormir, eu quero sumir, eu quero sumir, eu quero sumir, eu quero sumir. Não! O que o Senhor quer que a gente faça é, enquanto você sofre, entenda que o sofrimento prepara você para ser perseverante. E para você, depois da sua perseverança, adquirir experiência e crescer. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Para continuar levando o Evangelho ao mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que a gente faz nesse tempo? A gente faz o que Deus quer que a gente faça. Leve a sério Deus. Leve Deus a sério e leve a Bíblia a sério. Vamos começar o ano cheios do poder do Espírito Santo, servindo a Jesus com alegria? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, permita, Senhor, que o nosso coração esteja absolutamente preparado para a volta de Cristo e que as nossas famílias sejam preparadas para a volta de Jesus. Para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É tão maravilhoso a gente saber que Deus é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que a tua fidelidade não tem fim. Jesus Cristo é maravilhoso, maravilhoso. E a gente se apoia nessa verdade. E uma coisa que eu queria lembrar você é que Jesus Cristo tem a última palavra. A última palavra sempre vai vir de Jesus. A gente louva a Deus por isso. Lembre disso. Ele é bom. Ele é bom. O pecado separou criatura e criador. Parecia ser o fim, mas grande é teu amor por mim. Um menino nos nasceu, sendo homem como eu, mas viveu e não pecou. Ele é Jesus, Filho de Deus, poderoso Deus de salvação. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. O seu sangue derramou em silêncio, suportou, a cruz não pôde segurar, ressuscitou e vivo está.
voltará e virá para me levar para um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Cristo em breve voltará e virá para me levar para um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Só o Senhor é bom e reina. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome com essa declaração de que só o Senhor é bom e reina. Só o Senhor é bom e reina. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Muitas vezes isso falta na nossa vida, a gente reconhecer que o Senhor é o Rei. E o Rei tem o controle de tudo. O Rei tem o governo de tudo. Senhor, ajuda-nos a ter essa mentalidade diária de te entronizar nas nossas vidas como o único Rei. Em nome de Jesus. Amém.